Vamos agora para a nossa segunda videoaula de Geografia, continuando nosso capítulo, e iremos falar sobre as grandes civilizações do mundo contemporâneo. A primeira coisa que nós podemos observar é o que significam essas grandes civilizações, né? São os grandes grupos de povos que nós podemos distinguir em relação à ocupação do nosso planeta. E o mundo contemporâneo é o mundo atual, o mundo em que nós vivemos atualmente, onde existem essas classificações de povos ou categorias denominadas de grandes civilizações. Após as rotas migratórias de povos antigos, com a evolução humana e as novas civilizações que foram se formando pelo mundo, todo o espaço geográfico do planeta foi ocupado. Então nós podemos imaginar que mesmo os locais mais considerados inóspitos, difíceis da ocupação humana, nós podemos afirmar que mesmo assim a presença humana pode ser observada, mesmo que em uma quantidade mais baixa que em outros locais. Até mesmo pontos isolados do planeta, como a Antártida e ilhas perdidas no meio da vastidão oceânica, já são ocupadas pelos seres humanos. E nós vamos colocar imagens e dados para confirmar essas informações. Nós podemos dizer que todos os cantos do planeta estão ocupados pelo ser humano, e desta forma, contribuindo para as alterações do espaço geográfico global. Então, já que nós estamos ocupando todos os espaços do planeta e por onde passamos, nós seres humanos fazemos essas alterações no espaço geográfico, nós podemos dizer que praticamente todo o espaço geográfico global do planeta Terra sofre as alterações dos seres humanos. Vamos observar, por exemplo, a Antártida. A Antártida não possui nenhum país definido como território, mas existe a ocupação de diversos países com pesquisas. Então existem diversas bases na Antártida que servem de pesquisas para vários países que ocupam esses locais, né? Esses laboratórios. Um deles é o Laboratório Brasileiro. Então, mesmo em um local, em um continente gelado, inóspito, onde não existe nenhuma cidade, onde não existe uma organização de um país propriamente, existe a ocupação de seres humanos. Como nós podemos observar, até mesmo com pouso de aeronaves em pistas de gelo, mesmo sem ter aeroportos. Outra observação que nós podemos fazer, mesmo na imensidão do oceano, como por exemplo no meio do Oceano Atlântico, neste mapa, não existe, pelo menos nessa perspectiva, a localização de nenhum país. Mas existe sim ilhas e que podem ser ocupadas, né? Como por exemplo aí no destaque, no meio do Oceano Atlântico Sul, entre o Brasil e a África, existe uma ilha chamada Ilha de Ascensão. E observem as imagens do local. Existe uma pequena cidade povoada, administrada pela Inglaterra ou Reino Unido, como nós podemos observar nesse mapa aqui mais aproximado. Mesmo a não presença de ilhas em locais onde não existem ilhas, podem existir, por exemplo, plataformas de petróleo em alto mar, em que as pessoas, os trabalhadores das petrolíferas, passam dias trabalhando. E essa locomoção é feita por aeronaves. Então, um local difícil de imaginarmos com ocupação humana, mas que sim, existe. Outro, estação espacial. Vamos imaginar os astronautas que ficam meses na estação espacial. Então, mesmo no espaço, podemos dizer que existe uma espécie de residência, entre aspas, desses pesquisadores durante alguma temporada. Então, nós estamos colocando essas imagens simplesmente para exemplificar a ocupação humana nos mais diversos pontos do planeta e até fora, né? Como nós podemos observar nesta imagem. Vamos observar agora a classificação das grandes civilizações contemporâneas. São os grandes grupos de povos. Ao se espalharem por esse imenso espaço geográfico, os seres humanos formaram as mais variadas civilizações, que surgiram e desapareceram ao longo da história, adaptando-se durante o processo evolutivo. Então, nesse processo de evolução, da ocupação do homem no planeta Terra, nós podemos observar a formação e até mesmo o desaparecimento de algumas dessas civilizações ou transformações. Com a classificação atual no mundo contemporâneo, nós podemos observar as grandes civilizações e vamos classificá-las da seguinte forma.
Civilização ocidental típica, ou seja, são os povos com características tipicamente caracterizados como povos ocidentais ou civilização ocidental, e está presente em regiões como Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Nós vamos colocar aqui o mapa para ficar exemplificando. Está nesta região do planeta, América do Norte, Europa, principalmente a Europa Ocidental, que nós chamamos, não toda a Europa, mas a Europa Ocidental e a Austrália, a região australiana. A segunda, civilização ocidental com influência eslava. É o que nós chamamos de leste europeu. É por isso que na Europa existe uma espécie de divisão entre o que nós chamamos de Europa Ocidental e leste europeu. Então, existe uma parte da Europa que é classificada como leste europeu, onde os povos possuem uma classificação de civilização um pouco mais diferente. Está localizado aqui na região da Rússia e países que pertenciam à antiga União Soviética, região eslava chamada. Civilização ocidental com influência indígena e negro-africana. Está presente na América Latina e Caribe. Então nós temos aqui essa região, América Latina e Caribe. E também, logicamente, a América Latina inclui a América do Sul, só para deixar mais claro. E por que nós classificamos não como ocidental típica, e sim ocidental com traços indígenas e negro-africano? Porque a nossa população, ou a população da maioria desses países da América Latina, a população é formada pela mistura de raças, né? Miscigenação do europeu colonizador, o nativo indígena e os escravos, né? Os afrodescendentes trazidos como escravos para trabalhar aqui no continente americano. Então esses três juntos formam essa base dessa civilização que é ocidental, mas com influência indígena e africana. Civilização islâmica. São povos que estão localizados no norte da África e no Oriente Médio. Bastante comum nós observarmos, né, essa classificação islâmica de povos islâmicos de uma forma geral, caracterizando como os povos do Oriente Médio, a localização deles aqui, pegando a região arábica e norte da África, com a característica principal em relação à religião islâmica predominante. Civilização indiana. Não confunda com indígena, né? Estamos falando da região da Índia, né? Povos da Índia. Região desse país, pegando o Himalaia, o sul e o sudeste asiático. Mais uma vez no mapa nós podemos observar a localização desses povos, civilização indiana. Civilização negro-africana. Está localizado no centro-sul da África. Aqui nós temos a localização, a região central e sul da África. Note que há uma diferença dentro do continente africano entre a civilização tipicamente africana e a islâmica. O norte da África tem uma relação mais próxima com o Oriente, com o Oriente Médio, a região arábica. Por isso, também há essa classificação como civilização islâmica. E por último, nós temos a civilização chinesa, ou asiática, né? Já que engloba China, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. E a sua localização está nesses países que nós classificamos de uma forma geral como povos asiáticos ou países asiáticos. Então, esta é a classificação que representa as grandes civilizações. Podem existir outras classificações com civilizações ou povos de menor expressão em relação à sua quantidade. Estes são os principais grupos de povos, né? Constituindo o que nós chamamos, portanto, de grandes civilizações. E note que essas civilizações possuem características digamos, socioculturais distintas umas das outras em alguns aspectos, seja religiosa, seja cultural, até mesmo porque a própria religião se concentra dentro desse aspecto cultural, mas também políticos, conflitos regionais, disputas por território. Tudo isso desencadeia o que nós chamamos de choques de civilizações. Essas civilizações possuem visões de mundo muitas vezes diferentes umas das outras e acabam em embates, em guerras, em disputas. As diversas civilizações e povos têm suas maneiras peculiares de conceber o mundo, ou seja, formas diferenciadas de ver o mundo. Daí o motivo de sempre estarem em conflito ao longo da história.
é o que nós chamamos de choque de civilizações. E esses conflitos não são recentes. Isso vem ao longo de toda a história da humanidade. E continua na atualidade. Na atualidade, o maior choque de culturas está no confronto sociocultural baseado no islamismo contra os grupos fundamentados nas religiões ocidentais judaico-cristãs. Então esse é o principal foco de conflitos atualmente. A exemplo disso estão os atentados terroristas e as intervenções militares. Nós podemos perceber esse duelo, principalmente nos aspectos de guerra terrorista, entre algumas nações de ascendência islâmica contra o mundo ocidental por terem visões de mundo diferentes. Então, o aspecto religioso trazendo esse choque de ideias. E as chamadas intervenções militares, que é a resposta que o mundo ocidental, com países mais bem armados militarmente, fazendo essas intervenções militares e também políticas, e muitas das vezes econômicas, nesses países da região arábica ou do Oriente Médio. Mesmo entre os povos ocidentais, existem os conflitos internos de ordem econômica provocados pelo capitalismo. Para quem acompanha as notícias, principalmente notícias relacionadas à economia, nós podemos perceber a existência de embates, de conflitos internos entre países que, mesmo que possuam cultura similar, povos de uma mesma civilização, mas internamente existe essa briga, essa disputa econômica provocada pelo acirramento do capitalismo atual, como também nós podemos observar entre civilizações distintas, como por exemplo os países ocidentais, europeus e os Estados Unidos, contra a economia chinesa, que mais vem crescendo no mundo e provoca esse embate tanto no campo cultural como também econômico. Exemplos de imagens que nós podemos observar sobre esses choques de civilizações, o caso mais emblemático, que foram os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Isso representa o choque de ideias e o conflito entre civilizações distintas. Nós vamos finalizar aqui a segunda videoaula, já que daremos início na terceira videoaula uma outra temática. Então, para não ficar misturando os conteúdos, essa aula vai ficar um pouco mais curta. A terceira, nós vamos abordar sobre as teorias demográficas, ou seja, as teorias que falam ou versam sobre digamos que a forma como a população humana vem evoluindo, principalmente em seus números populacionais, em faixa etária, taxa de natalidade, mortalidade e assim por diante. Até a próxima videoaula.